Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Bom, você que me acompanha já sabe os perigos de pegar uma carona por aí, não é mesmo? O caso da Mary Vincent não me deixa mentir. Inclusive, se você ainda não assistiu ele, eu vou deixar um comentário fixado aqui embaixo para você assistir assim que acabar esse vídeo. Mas agora vamos entender o que aconteceu com a brasileira Beatriz e a alemã Lena. Então, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. No início de fevereiro de 2016, uma alemã chamada Lena estava na Austrália curtindo suas férias e logo fez amizade com a brasileira Beatriz, que estudava enfermagem por lá. Elas se toparam na cidade de Adelaide, também conhecida como a capital costeira cosmopolita da Austrália Meridional. Ambas tinham 23 anos e um interesse em comum: vontade de acampar pelas praias de Great Ocean Road, a rodovia mais famosa daquele país, localizada no sudoeste australiano. Ela tem 243 quilômetros de extensão e é considerada a rodovia mais linda do país. O trajeto é repleto de paisagens naturais caprichadas, tem o mar como plano de fundo e várias formações de calcário que fazem as pessoas ficarem de queixo caído. As meninas estavam super afim de andar por essa rodovia e visitar o maior número de praias possíveis. Então, elas resolveram ir juntas e estavam super ansiosas, mas tinham um problema: como elas iriam? Nenhuma das duas tinha permissão para dirigir na Austrália e muito menos um veículo para isso, e alugar um não era uma opção, pois elas queriam gastar o menos possível. Foi aí que lembraram do site Gumtree. Por lá é possível fazer um post informando o destino pretendido para ver se aparece alguém que vai para o mesmo lugar, oferecendo carona em troca da divisão dos gastos, como combustível, por exemplo. É tipo o BlaBlaCar que temos aqui no Brasil. Eu sei que em Portugal o BlaBlaCar também funciona legal, pois no período em que eu morei lá, eu cheguei a usar para ir de Porto a Lisboa. Não sei se existe esse mesmo app em outros países, mas na Austrália eu fiquei sabendo que é muito comum eles utilizarem esse tal de Gumtree. Enfim, o anúncio foi feito e elas receberam duas propostas. Tudo foi organizado com o primeiro homem que respondeu, e elas sairiam no dia seguinte. Mas o cara acabou cancelando, dizendo que o seu carro não estava bom, que estava com alguns problemas e que não poderiam ir naquela data. Como as meninas estavam muito ansiosas, elas acabaram entrando em contato com o segundo cara que propôs a levá-las. O tal cara se chamava Roman Heinze. Todos os detalhes foram confirmados e mesmo assim ele parecia bem impaciente. A todo momento ele entrava em contato novamente para confirmar se as meninas realmente iriam. Embora elas achassem aquilo suspeito, elas também imaginaram que ele só devia querer, sei lá, confirmar para não fazer a viagem sozinho. Talvez ele estivesse contando com o dinheiro que as meninas pagariam para ajudar no combustível e estivesse com medo delas cancelarem em cima da hora e furarem com ele. Enfim, no dia 9 de fevereiro de 2016, quando as duas amigas chegaram no horário e no local marcado, o Roman já estava lá as aguardando no seu Toyota 4x4. Ele era um cara muito alto, na faixa dos 60 anos, mas aparentava bastante robustez pela idade. Ele era calvo e tinha bigode. Ele não parecia estar de bom humor, mas as meninas estavam bem animadas para a viagem e entraram no carro já com as roupas de banho por baixo das roupas normais. A Beatriz se sentou ao lado de Roman no banco da frente e a Lena no banco de trás. O trajeto seria realizado em 8 horas, mas Roman saiu da estrada principal após 2 horas e foi em direção a um trecho isolado da praia australiana, em uma área conhecida como Salt Creek, longe de tudo e todos. Ele parou o carro entre as dunas de areia e sugeriu que elas acampassem ali durante a noite. Foi a primeira vez durante a viagem que as meninas sentiram um pouco de receio e um certo incômodo. Afinal de contas, iam passar a noite em um lugar isolado com um homem estranho. Elas até cochicharam no banco de trás do veículo se seria mesmo uma boa ideia passar a noite ali. A Lena, turista alemã, era mais nervosa.
mas Beatriz, a brasileira, acalmou ela e disse que ele era apenas um senhor e que não poderia fazer nada para elas. Então, elas decidiram descer. Montaram suas barracas perto da dele e começaram a preparar algo para comer. Lena estava muito cansada e foi para o carro dormir um pouco, enquanto Beatriz e Roman preparavam o jantar. Roman aproveitou que estava sozinho com Beatriz e resolveu agir. Ele então mostrou umas marcas na areia para Beatriz e disse que eram pegadas de cangurus, e perguntou se ela queria ir junto com ele para ver os animais mais de perto do outro lado da duna. Ela aceitou e eles começaram a caminhar na direção oposta do carro. Beatriz ia tranquila, sem saber que Roman carregava uma corda, um martelo e uma faca. Conforme foi se afastando do carro e das barracas, a Beatriz percebeu que não havia nenhum canguru e que aquilo estava ficando um pouco estranho, mas antes mesmo que ela pudesse questionar o Roman, ele a segurou pelo pescoço com o braço e com a outra mão livre pegou a faca que estava no cós de sua calça. Ele desceu com a Beatriz imobilizada em seus braços até o chão e fincou a faca na areia, como uma forma de ameaçá-la, tipo assim, eu tenho uma arma e estou no controle, então não faça besteira. Ele começou a desenrolar a corda para amarrar a jovem, mas Beatriz pegou as cordas e jogou para longe. Roman disse que era melhor ela facilitar as coisas, ou poderia, na melhor das hipóteses, sair dali com o braço quebrado, ou, pior, nem sair dali com vida. Beatriz fez um sinal positivo, como se tivesse entendido o recado. Roman então enfiou a cara da jovem na areia e tirou o seu biquíni com a faca. Em seguida, ele tentou beijá-la, mas Beatriz se negou e começou a gritar pedindo para ele parar. Roman não gostou da resistência da garota e começou a deferir golpes em seu rosto, enquanto mandava ela calar a boca. Beatriz pensou muito rápido e percebeu que a melhor opção seria fingir que estava interessada nele. Talvez desta forma a violência acabasse. Não vendo outra saída, a jovem passou a fingir interesse por Roman. Ela disse que não precisava daquela agressividade toda, que eles podiam voltar para as barracas, beber alguma coisa, relaxar e se divertir. Aparentemente, o plano de Beatriz deu certo e os dois começaram a voltar para a área do acampamento. Mas no meio do caminho, não se sabe o porquê, Roman mudou de ideia. Ele queria voltar para trás da duna. Como Beatriz já estava avistando o carro, ela imaginou que se gritasse, a Lena ia ouvir e pedir ajuda. Foi aí que a Beatriz gritou por socorro e pediu para Lena fugir. A alemã, que estava dormindo no banco do carro, ouviu os gritos da amiga e se levantou mais que depressa. De onde ela estava, ela só conseguiu ver o Roman ao longe deitado de bruços no chão, mas na verdade a Beatriz estava debaixo dele, nua e já imobilizada. Quando Lena percebeu aquilo, começou a gritar para Roman soltar a Beatriz. E assim ele fez, ficou em pé e gritou para Lena que ele só estava experimentando ela. Nesse momento, Beatriz viu que ele tinha um martelo no bolso da calça e gritou para a amiga fugir. Lena voltou para o carro e começou a procurar pelo seu celular desesperadamente dentro da bolsa, mas não encontrava. Enquanto ela vasculhava os bancos, a bolsa, tudo no escuro, o Roman se aproximou sem ela perceber e acertou a cabeça dela com um martelo. Mesmo com a pancada, Lena conseguiu se desvencilhar e correr. Roman seguiu atrás. Ela ainda foi atingida mais 3 vezes com um martelo. Em certa altura, Roman desistiu de correr pela areia e voltou para o carro. Enquanto isso, Lena correu em direção a Beatriz, que estava amarrada. Lena a desamarrou, mas nesse tempo o Roman ligou o veículo e acelerou na direção das duas. Iniciou-se aí uma perseguição que me dá agonia só de pensar. As meninas estavam basicamente sendo caçadas e o Roman se divertindo com o desespero delas. Diante daquela situação, com o carro se aproximando, elas decidiram se separar, e uma para cada lado, e tentar despistar ele. A Beatriz encontrou um arbusto e se escondeu. Mas a Lena estava correndo numa área completamente exposta. A sua única saída era correr em zigue-zague, mas ele se aproximava a ponto de encostar o carro nela. Lena caía, Roman desacelerava, ela se levantava e corria, e ele voltava a persegui-la, como se fosse um jogo mesmo. Ele se divertia com aquilo. Após percorrer mais de 1 quilômetro, ela já não aguentava mais, e decidiu que ao invés de correr do carro,
correria em direção ao carro. Então ela se virou de frente para o carro, olhou nos olhos do Roman, que estava frenético dirigindo, e quando ele estava se aproximando dela, ela correu e pulou em cima do capô do carro e subiu no teto do veículo. O carro possuía um rack de teto e foi lá mesmo que Lena se prendeu. Roman desceu do carro e tentou puxá-la, mas ela se desvencilhava das marteladas e dava chutes nele. Ele desistiu de tentar tirar ela de lá e entrou no carro, decidido a derrubá-la. Ele começou a correr, fez um zigue-zague com o veículo, foi para frente, foi para trás, deu cavalo de pau e fez várias manobras bruscas, mas Lena estava firme e forte lá em cima. Mesmo machucada, ela sabia que precisava resistir, pois se caísse, seria o seu fim. O teto do carro estava cheio de sangue da Lena. Ela tinha ferimentos em sua cabeça que foram causados pelas marteladas, e esses ferimentos não paravam de sangrar. O Roman percebeu que a Lena não iria cair tão fácil dali, então ele parou o carro e disse que não andaria mais nem 1 centímetro se ela não descesse de lá. Lena conseguiu negociar com ele sobre isso. Disse que só desceria se ele lhe entregasse sua bolsa, algo para estancar o sangue da sua cabeça e se ele jogasse os martelos e a faca fora, para longe. Ele concordou e arremessou os objetos para longe. Lhe entregou a sua bolsa e lhe deu o seu boné para que ela usasse para estancar o sangue da cabeça. Mas o que Lena queria era ganhar tempo. Embora ela não soubesse onde Beatriz estava, ela acreditava que ela já tinha pedido ajuda para alguém. Mas infelizmente ela não tinha. Beatriz ainda estava agachada entre os arbustos e contando com a sorte de que algum carro aparecesse por ali. Na verdade, ela também achava que a Lena já havia conseguido pedir ajuda, então estava assim, uma contando com a outra. A sorte é que a Beatriz avistou um carro vindo e ela percebeu que não era o carro do Roman. Então ela se jogou na frente do veículo nua e suja, cheia de sangue e areia. O pessoal que estava no carro era o proprietário de uma única conveniência das redondezas e um amigo dele que estava naquela região em busca de um bom lugar para pescar. Quando eles avistaram a Beatriz, eles a colocaram no carro, a cobriram com mantas e partiram em direção ao hospital mais próximo. Mas a Beatriz disse que estava bem e implorou para que ele só ligasse para a polícia e desse meia volta em direção a Lena. E assim foi feito. Enquanto Beatriz estava à procura de Lena, a Lena estava lá naquela situação complicada, pois fugir de Roman seria difícil. Então ela decidiu descer do teto e entrou no carro. Ela disse para o Roman que ele precisava levá-la para um hospital, senão ela iria morrer. Então Roman dirigiu alguns metros, mas logo ele voltou para sua abordagem violenta. Disse que acabaria com ela ali mesmo, mas a sorte estava ao lado de Lena, e o carro de Roman acabou atolando. Como ele estava em direção ao hospital e o pessoal que estava com a Beatriz estava voltando do caminho do hospital, não demorou muito para que eles se encontrassem. Lena, assim que avistou o carro com Beatriz, pegou sua bolsa, desceu do carro banhada de sangue. Os rapazes que estavam com a Beatriz nem conseguiam identificar se era a Lena ou o Roman, portanto eles nem fizeram nada. A alemã correu para os braços da Beatriz e, enquanto era amparada, o Roman aproveitou a chance para fugir. Mas como a polícia já havia sido acionada, os policiais já estavam nos arredores. O dono da conveniência foi chamado para ajudar a procurá-lo. E o caçador virou caça. Roman foi encurralado pelas viaturas, não apresentou qualquer resistência e foi encaminhado para a delegacia. As meninas foram levadas para o hospital. A Lena levou 8 pontos no couro cabeludo. Os oficiais encontraram 2 martelos, algumas cordas, uma faca e uma pá, que provavelmente seria usada para enterrar as garotas. Dentro do porta-luvas do Toyota de Roman tinha preservativos e citrato de sildenafila, popularmente conhecido como Viagra. A praia estava repleta de pegadas da Lena e das marcas dos pneus do 4x4. Os policiais ficaram impressionados com a distância entre uma pegada e outra. Algumas pegadas estavam com uma distância de 1 metro. Esse era o tamanho do pânico da alemã, que praticamente voou tentando escapar do Roman. Durante as investigações, descobriu-se que Roman foi casado 2 vezes e tem 5 filhos. Ele trabalhava como chefe de cozinha e dedicava parte do seu tempo aos cuidados do seu pai idoso. Parecia um cidadão perfeitamente normal e acima de qualquer suspeita.
mas Roman tinha uma parte de sua vida bastante sombria. Secretamente, ele caçava jovens mochileiros que procuravam caronas em sites e aplicativos com destino a locais desertos. Os policiais foram até a sua casa, o imóvel foi revistado de cima a baixo e seu computador revelou que ele era um colecionador de conteúdo adulto violento. Durante o julgamento de Roman, sua ex-esposa foi ouvida e declarou que foi violentada por ele durante vários anos. Inclusive, chegou a mostrar no tribunal as lesões da agressão sofrida por ela apenas um mês antes dele viajar com Lena e Beatriz. Ela disse não ter dúvidas de que algo pior aconteceria com elas caso não tivesse conseguido pedir ajuda. Disse ainda que se arrepende por não ter tido coragem de denunciar o ex-marido nas vezes em que foi agredida. Não por ela, e sim pelas meninas. Segundo ela, talvez Roman estivesse preso e elas não teriam passado por tudo aquilo. O dono daquela conveniência também foi ouvido e disse que lembrava de ter visto Roman 3 anos antes desse caso. Ele havia passado na sua loja para comprar preservativos. Havia uma jovem loira no banco do passageiro e provavelmente era uma mochileira. 2 dias depois, Roman fez o caminho de volta para casa e parou novamente na conveniência para comprar alguns suprimentos, mas dessa vez não tinha ninguém com ele. Roman confessou ter agredido outra mochileira em setembro de 2014 e que entrou em contato com outros 13 mochileiros para tentar fazer a mesma coisa com eles, mas acabou não dando certo. O juiz responsável pelo caso disse que Roman não demonstrou qualquer sinal de remorso. Disse ainda que ele era um predador desumano, primitivo e obcecado por relações sexuais não consentidas. Em maio de 2017, ele foi considerado culpado de 6 acusações, incluindo agressão indecente, sequestro agravado e risco de vida. Ele foi condenado a 22 anos de prisão e sua permissão de dirigir foi cassada. Ele só poderá tentar tirar a carteira novamente após 10 anos da data de sua libertação, o que eu acho um absurdo. Esse cara jamais deveria poder dirigir novamente, já que ele usava o carro para caçar as pessoas, literalmente. E quando vocês pensam que não pode piorar, peraí que pode. O Roman, ele processou os policiais responsáveis pelo caso por terem mexido no seu carro enquanto ele aguardava julgamento. E inacreditavelmente, ele ganhou o processo 5 anos depois. Lena e Beatriz deram uma entrevista ao programa 16 Minutes em 2017. Lena disse que tinha certeza de que aquela primeira martelada seria fatal, porque foi uma dor indescritível. Já Beatriz diz que quando estava atrás das dunas, procurando os supostos cangurus, e se tocou de que algo estava errado, só conseguiu pensar na sua mãe tendo que viajar para outro país só para fazer a identificação do seu corpo. Segundo ela, tudo isso causou traumas que ela vai carregar pela vida toda. Ela ainda completou dizendo que as pessoas dizem que o Brasil é um país perigoso e pintam o exterior como um mar de rosas, como se não existisse violência fora do Brasil, e que todos estão enganados. O perigo está sempre à espreita, não importa o lugar. Atualmente, ela mora em São Paulo e Lena a visita regularmente. São boas amigas e tudo o que aconteceu só reforçou a ligação entre uma e outra. Pessoal, eu concordo com o que a Beatriz falou. Eu acho que assim, não importa o lugar do mundo, a violência está sempre à espreita, então temos que sempre ter muito cuidado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Bom, o ponto positivo desse caso é que pelo menos as duas sobreviveram e o cara acabou preso, né? Se bem que eu acho um absurdo ele ter ganhado o processo contra os policiais, isso é meio insano. Mas, pessoal, o final do caso pelo menos foi feliz, saiu todo mundo bem. E eu quero saber o que vocês acham desses casos com final feliz. Eu trouxe mais um aqui onde tem uma sobrevivente, né, que é o caso da Mary Vincent. Já falei dele no começo, mas vou deixar aqui embaixo. E tem um outro caso no canal que é da Austrália, que é o caso do massacre da família Gonzalez, que é um caso bem interessante. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês no comentário fixado. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.